Glória a Deus, boa noite. Amém? Podem sentar, queridos. Estamos aqui. Saímos 4h30 de casa. Falando assim, vamos com calma. É pertinho, mas a gente precisa ir com calma. E depois de ter andado seus 59 quilômetros, aí, meus irmãos, foi um livramento mesmo. Era para estar todo mundo morto. Porque eu tenho uma senhorinha, uma Zafira, de 20 anos de idade, é o meu carro. E eu revisei esse carro semana passada, porque eu tive que viajar. Só que é um carro de 20 anos. E eu precisava de um carro de 7 lugares. A gente começando uma obra missionária em Londrina, e eu precisando de um carro de 7 lugares. E aí a Janaíne fica inventando de ter filho, ela diz assim, porque se eu ficar idosa, pelo menos eu vou ficar sozinha, porque as crianças ainda estão... E aí, acabou de chegar ali, glória a Deus, e a gente vinha com esse carro, o carro estava tranquilo, eu vinha ali nos seus 80, 90 por hora, e de repente o carro começou a fazer um barulho, e vinha uma carreta atrás de nós, uma carreta grande. Eu tinha acabado de ultrapassar essa carreta, e o carro vai dar essa pane. O sistema do carro desligou o carro. E aí, meus irmãos, eu sei como, a mão do Senhor. Crente passa umas loucuras, né? Eu sei que era uma subida, o carro desligado, no embalo, naquela subida, ele subiu e logo a 30 metros à direita, já tinha um posto no quilômetro 22, o carro, eu já posicionei o carro entrou no posto, estacionou, e a gente ficou em segurança, glória a Deus. E naquele momento, um irmão nosso, que eu estava conversando com eles, da chamada de vídeo, eles moram nos Estados Unidos, naquele momento eles ligaram, né, conversando conosco, aí ele disse assim, pastor, ontem a gente estava na chamada de vídeo, eu olhei para o senhor assim, o Espírito de Deus falou assim para mim, ore por ele, porque eu estou dando um livramento de morte. Sabe, irmão, eu não tenho medo da morte. Eu acho que todo mundo tem que morrer, de morte matada ou de morte morrida ou arrebatado. Mas a gente quer ver esses meninos crescer, casar, né? A gente quer ver, né? E assim, morrer fora do tempo só se você der bobeira. Está na Bíblia. Ninguém mora fora do tempo. Ninguém morre fora do tempo. Morre. É só você dar bobeira, que você vai morrer antes do tempo. Quem tem promessa não morre. Morre sim. Claro que morre. Porque se você não se preparar para viver as promessas, você vai morrer também. Não é verdade? Então, irmãos, eu estava andando certinho. Aconteceu, foi uma fatalidade, uma mangueira do carro saiu ali, a mangueira que joga água, e o Senhor com a sua mão nos empurrou para dentro do posto. Aleluia. E aí já veio o guincho, e aí o guincho já levou o carro também, e também veio os 2 táxis que o seguro mandou, e aí a gente chegou, né, eu já cheguei, a Jana acabou de chegar no segundo táxi, eu até preciso do meu óculos aqui. E graças a Deus estamos aqui. Eu quero dizer algo a você. O carro quebrado, levado, os irmãos que vamos levar para casa aqui, senão a gente pega um ônibus, ou faz aí uma promessa, vai a pé até Londrina. Mas eu vim com o carro quebrado, passei por um problema seríssimo de você ter sua família e quase morrer, uma carreta atrás de você, mas a gente veio. Eu espero que seja digna a tua vinda aqui. Eu espero que realmente você esteja valendo a pena os 6 dias que você está orando e buscando o Senhor aqui. Porque às vezes, por causa de um probleminha que daria para contornar, a gente não participa de uma campanha como essa. A gente faz corpo mole. Qualquer coisinha, o diabo tira a gente de linha, de cena. Mas eu falei assim, Senhor, eu vou falar isso para a igreja. Porque eu liguei para o pastor Danilo e falei, olha, eu tenho a opção de daqui, o mesmo táxi que vai me levar para a igreja é o mesmo que vai me levar para casa. Mas nós, enquanto família, nós queremos estar aí com vocês. Amém. Ele falou assim, pode vir, pastor, a volta a gente resolve, mas pode vir. Então, irmãos,
eu estou aqui com toda essa situação. Agora, eu espero que você esteja aqui por inteiro também. Você está aqui, amém? Então vamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. O tema dessa pregação é ouvir a voz de Deus. E na verdade eu trouxe aqui algumas referências para nós entendermos como nós vamos ouvir a voz de Deus. Como que Deus fala, né? Por quais canais Deus está falando conosco e pode falar conosco. Então eu quero que você mantenha, ouça a Bíblia, o aplicativo aí aberto, para que a gente possa desenvolver esse pensamento aqui com você. Deus está falando sempre, nós é que às vezes não estamos percebendo. Então quero caminhar com você nesta palavra, ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Nós já oramos e sabemos que o Senhor já tem a sua palavra, a sua porção preparada aqui. E eu não vou usar apenas uma referência, mas eu vou usar várias referências para desenvolver este pensamento, para desenvolver esta pregação. E eu quero que você esteja bem atento, porque às vezes nós participamos de uma campanha como essa aqui, um desafio, e às vezes não sabemos nem o que Deus tem para nós. É preciso a gente parar, refletir e assim ter motivos para as nossas orações. Tudo que os céus faz é responder a oração. Mas você precisa saber a oração que você deve fazer. A sua oração tem que ser coerente para que ela seja concordada no céu. Orar simplesmente por orar. Se você vai no Nepal, tem umas bandeirinhas que diz que aquelas bandeirinhas são as orações ali e não para. Eu não sou uma bandeirinha, você não é. Eu sou uma pessoa que raciocina, que pensa, que entende e que precisa entender os fatos e as situações para construir a oração certa. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, porque Ele é aquele que prescruta a mente de Deus, que sabe o que se passa no coração de Deus. Ele é o Senhor e sabe o que se passa no teu coração. Então vamos caminhar em cima dessa visão, como Deus tem falado e como Deus fala conosco. Um versículo que eu quero pensar com você é João 1, versículo de 1 a 3, diz assim: em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estava em um princípio com Deus, e todas as coisas, diga comigo, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O poder da palavra. João aqui está sobre dois públicos: o público dos judeus e o público dos gregos. Quando João vai dizer o seguinte, no princípio, a plateia de judeu vai falar assim: isso é Gênesis, isso é Deus. O princípio é Deus, não é? Você vai olhar para o Gênesis, o princípio de todas as coisas, o Senhor criou céus e terra. Então, o judeu vai pensar isso. Isso é basilar para o judeu. Mas para o grego, se você falar assim, o princípio é o logos, o princípio é a palavra, o princípio é o psique, o princípio é o mundo das ideias, o grego vai falar assim: opa, eu sei o que é isso. Então há dois públicos aqui que João está descrevendo. Ele está falando, ele é a palavra, e tudo que foi feito foi pelo poder da palavra. E é nessa semelhança com Deus que nós temos, de que nós em Deus podemos discernir os ambientes e as situações e proferir palavras ou orações, declarações em nome de Deus, não em meu nome. Eu não sou poderoso para declarar algo, mas em Cristo e na autoridade de Cristo eu posso declarar. E declarar algo que esteja coerente com aquilo que é a minha vida e com aquilo que é a vontade de Deus na palavra. Porque tem gente declarando algo que não tem autoridade no sentido moral e ético para declarar certas coisas. E aqui ele está dizendo, todas as coisas foram feitas. Em outros textos, vai dizer visíveis e invisíveis. Visíveis porque são matéria, porque foi o espiritual que trouxe
a matéria. O que você está sentado, que é parte metal, parte minério e parte látex, um dia foi palavra. Por isso que Deus é criador e nós somos criativos, porque Deus cria no verbo bará a partir do nada de si mesmo, e nós criamos a partir de uma matéria pré-existente, daquilo que Deus fez. Mas o que nós percebemos aqui é que coisas invisíveis, que aqui ele vai dizer tronos e seres celestiais, não é porque é invisível que inexiste, que não existe. Não é porque você não vê, não é porque você não sente, não é porque você não percebe que Deus não está no ambiente. Não é a partir de você. O céu se manifesta por um propósito. Deus, na sua economia, não faz desperdício de milagre, meu irmão. Então tudo tem que ter o seu propósito. E é por isso que a palavra, ela precisa ser manuseada de uma maneira em que haja coerência, porque Deus trabalha em cima de leis que Ele estabeleceu. Leis que regem o universo, leis que regem a vida espiritual, e essas leis não tornam Deus um legalista, tornam Deus ordeiro. Aleluia. Tudo tem uma ordem. E nós precisamos perceber isso. Você está, hoje é o 5º dia? 4º dia. Você está há 4 dias aqui, orando, declarando, cantando, chorando, profetizando. Agora, será que o que você está dizendo é fruto do que você analisou? O salmista diz o seguinte: ensina-me a contar os meus dias para que alcance sabedoria. Contar os dias é você discernir as fases da sua vida, o tempo que você está vivendo, o que requer de você, qual a disciplina e a entrega para esse tempo. Porque às vezes nós vamos chegar para Deus falando sobre os sintomas, e Deus fala assim: meu filho, peraí, vamos resolver primeiro a causa. Às vezes o teu foco está no sintoma, quando na verdade deveria estar na causa. Então, antes de orarmos, antes de declararmos, de profetizarmos, precisamos entender qual é o propósito de Deus no princípio de todas as coisas, na criação de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada se fez. Por isso que Jesus ele vai dizer em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Porque existe um propósito de revelar Deus. E é sobre isso que nós entendemos nessa questão de Deus. Deus, esse ser que está em sua glória, que está o Deus abscôndido, né? Aquele que está escondido, aquele que ainda não foi revelado, aquele que não precisa ser revelado, aquele que tem todo o poder e não precisa se revelar a uns seres tão pequenos e tão diminutos como nós, que se olharmos todo o universo e Deus descer da sua glória em níveis e mais níveis de anos-luz de vinda aqui na terra, é como se Ele tivesse descido ao abismo e nos encontrar e se revelar como um Deus, que agora Ele precisa constituir uma palavra, Ele precisa constituir documentos, manuscritos, porque Deus ele é didático, Deus está sempre ensinando, e Ele vai a partir dele se revelar, e no que Ele vai se revelar, o homem vai constituir a tradição oral, e a tradição oral é que o pai passava para o filho passava para o neto para o bisneto, e assim eles começaram então a escrever, ou em papiros, ou em pele de animais, ou em pinturas rupestres. Eles começaram a descrever tudo o que viam e que viviam, seu estilo de vida. Deus então vai transformar isso em documento, como uma cartilha para se viver bem. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem todas as respostas para a vida. E até o que você não sabe, não subiu no coração do homem, o homem não viu, está preparado, e que Ele ainda vai revelar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É um Deus que a sua maior atividade, diga comigo, Deus, na sua atividade dinâmica com o homem, tem o prazer de nos fazer amadurecidos para viver na sua eternidade. Esta é a maior tarefa de Deus, é amadurecer você.
É preparar você para algo que você ainda não nasceu. Você ainda não nasceu na eternidade. Você ainda está... Eu não vou nem colocar ventre e terra, senão você vai me achar muito naturalista. Mas é como se a gente acha que a gente já nasceu. Mas na verdade, quando a gente morre, aí é que a gente nasce na eternidade. A terra é como um ventre de Deus, onde nós estamos numa gestação, que salvo aqueles que chegam a 120 anos. Ou seja, no propósito da sua vida, Deus está te treinando, Deus está te amadurecendo, Deus está fazendo você ser uma pessoa mais experiente, para você saber lidar com a sua existência e se preparar para a sua eternidade. E como que Ele vai fazer isso? Ele vai criar um ambiente, a terra. Ele vai criar um ambiente, jardim, no Éden, uma região. Ele vai plantar o homem no jardim. Ele vai criar a mulher para complementar o homem, porque as nossas diferenças nos tornam complementares. E agora Deus precisa falar com este homem. Deus precisa criar um dialeto. Deus precisa descer e conversar com este homem. O que Deus nunca fez com os anjos, agora Deus vai fazer com um ser tão pequeno. Eu fico olhando no meu romantismo de pregador. Deus nunca foi de estar de papo com os anjos. Não, a Bíblia não diz. Não é porque a Bíblia não diz que não tem, mas eu acredito que não há propósito nisso. Até porque os anjos têm a realidade última de Deus e a realidade última do seu propósito. Os anjos, eles fazem uma decisão única, e uma decisão real e única, e para a eternidade. Aqueles que caíram, os que ficaram por uma decisão única e real, porque eles têm a consciência última de quem é Deus. Nós estamos tateando, nós estamos entendendo. Cada revelação de Deus é uma forma de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É por isso que a sua misericórdia é aplicada a nós. E os anjos, eles não têm esse tipo de realidade com Deus. Os anjos não têm o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. E isso nos faz sermos alguém que compartilha de uma natureza de Deus, mas aquilo que é compartilhado de si, da sua graça, do seu caráter, da realidade da sua consciência, do que Ele pode compartilhar conosco. Deus então não vai ter esse relacionamento com os anjos, mas conosco. Ele desce e na viração do dia Ele conversa com o homem. Eu acredito que Ele conversa sobre botânica, Ele conversa sobre fauna, flora, Ele conversa sobre o dia a dia do homem. Deus quer saber como o homem está lidando com essa nova descoberta de tantas plantas, de tantos seres. Essa é a realidade de Deus como homem. E Ele vem para ter o seu dia a dia, o seu cotidiano. Veja, meus irmãos, um Deus que tem multiversos, universos em cima de universos, e tantas coisas, e tantas miríades e miríades de anjos. Ele deixa tudo isso para voltar a sua atenção para um casal que em matéria de possibilidades e de potencial não consegue fazer o que os anjos fazem, de se mover rapidamente, de se transfigurar, de ter 4 asas, ou 6 asas, ou 2 asas, habilidades que o homem não teria. Mas Deus, Ele deixa a sua glória para conversar com o barro, para entender como é que foi o dia do barro. É por isso que o Espírito de Deus tem ciúmes. E esse ciúme não é o ciúme relacionado com o ciúme humano, que é possessivo, doentio. É um ciúme dizendo o seguinte: eu estou aqui para te dar atenção, mas você prefere e morre de tristeza, de angústia, de depressão, porque o seu semelhante não olhou para você, não te deu bom dia, nem te deu a paz do Senhor, e você fica arrasado, o seu dia acaba. E Deus assim: e eu deixo o meu trono, a minha glória, deixo para conversar com você. E tudo que você acha que eu quero falar só de mistério, língua estranha, voar no poder, na rajada, não, eu quero saber como foi o seu dia. O que você está vivendo, o que você está pensando. A palavra do Senhor em Salmo 139, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele viu os nossos ossos sendo entristecidos dentro da nossa madre, da madre e da nossa mãe. Aleluia. É esse Deus que desce para te dar atenção. E sabe aqueles momentos de oração que você ora, fala, ora e profetiza e cospe no irmão de tanto que você ora? Aí Deus fala assim: pronto, acabou? Deixa eu falar com você. Aí você levanta, está na hora, Deus. Pega o beco. Ô, meu filho,
Parte da oração é contemplação, e parte da oração é você esperar uma resposta. Entendeu? Só que nós não temos esse tempo todo para Deus, né? Qualquer pessoa que você fala, e aí, como é que está? Corrido. O povo está correndo tanto. Tudo bem que eu não tenho autoridade para falar, mas o povo está correndo tanto e não emagrece. E está correndo tanto e não chega em lugar algum. Então vamos lá. Como que eu posso entender essa realidade de um Deus que fala? Primeiro, que Deus fala por meio da sua palavra. Isso tem que ser a primeira coisa. A palavra de Deus, ela tem que ser o seu esteio. Ele pode falar profetas, como eu vou falar aqui, visões, revelações, mas isso tudo tem que confirmar o que está aqui. Se o que você ouviu por aí, pela irmã do coque, pela aquela irmã que tem um culto na casa dela, não sei aonde, não estiver na palavra, então, meu irmão, você precisa colocar à prova essa profecia. Não julgue a irmã, a Bíblia diz, julgue a profecia. E por isso que a palavra do Senhor vai dizer em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. O pastor de ovelhas, ele emite um som, ou ele faz algo que as ovelhas reconhecem a sua voz. E onde elas estiverem, elas vêm ao encontro da voz desse pastor. A ovelha rebelde, sabe o que o pastor faz? Pastor de ovelhas, ovelhinha, ovelhinha. Ele quebra a pata dessa ovelha, ele quebra a perninha dela, propositalmente. E ali ele enfaixa, para começar a ligar, e leva um tempo para isso. E agora esse pastor, ele vai ter que pegar essa ovelhinha, ele vai colocar em seus ombros, enquanto ele vai tangendo as demais para o pasto. E aquela ovelhinha que é rebelde, que não queria ouvir a voz do seu pastor, que era outro pastor que pastoreava ela, quem sabe o lobo, ela tem que ficar ali com ela. E ela começa a sentir o calor do peito deste pastor. Ela é aquecida por esse contato físico. Ela começa a entender que ela está numa posição de cuidado, e a visão dela é diferente da visão das outras irmãzinhas dela. Ele começa a falar com as outras ovelhas, mas o impacto da sonorização ela sente primeiro. E o tempo vai passando, e aquela ferida e aqueles ossos vão calcificando e vai se ligando. E chega um momento em que ela está pronta para andar agora. Agora eu pergunto a você, eu não vou pedir para você adivinhar porque você é um cristão, mas me diga, quem é a primeira ovelha que segue este pastor quando fala? A ovelhinha que era desgarrada. Por quê? Porque há uma intimidade, há um acesso àquele pastor. Sabe o que acontece conosco? É que em nossas rebeldias, quando nós deixamos Deus nos quebrar e nos atar, aleluia, nós vamos ouvir bem a voz desse Senhor. Nós vamos falar, já fui por esse caminho, essa não é a voz do meu Deus, essa não é a voz do meu Senhor. Eu sei as feridas que Ele me curou, eu sei quais são os ossos que Ele quebrou e atou de volta, aleluia. E nós nos tornamos tão devotos a esse Deus. Eu sei que cada um de vocês, ou alguns de vocês, sofreram alguma situação na vida, passaram por algumas realidades, mas esse bom pastor, ele permitiu que você vivesse isso. Ele não interferiu, ele não fez, ele não interferiu, e você foi curado nessa relação, e hoje há uma devoção, há uma gratidão. Então você passa a ouvir a voz do seu pastor. Não é pela beleza da vida, mas é pelos momentos mais difíceis da vida, são o momento que a gente mais se aproxima de Deus, mais somos atados a Ele. Então a palavra de Deus é o esteio para a sua vida. Você precisa ter uma palavra, você precisa carregar uma palavra, meu irmão. Uma palavra, um versículo. Há um versículo que eu carrego na minha vida, Jeremias 29:11. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Eu carrego esse versículo comigo, e aí eu fico refletindo, Senhor, o que o Senhor quis dizer nesse contexto? Eles estavam no cativeiro, e Deus antes disse para eles, vocês estão no cativeiro, mas vocês estão no cativeiro, casem, façam um jardim, façam uma horta, construam a casa, se relacionem. Não é porque você está vivendo num período de cativeiro difícil na sua vida que você não vai ser feliz.
Não é porque você está num emprego hostil que você não vai ser alguém feliz. Não é porque alguma pessoa tenta lhe colocar cativo com incredulidade, você tem que viver com pessoas terríveis. Não é porque você convive com isso que você vai ser infeliz. Deus está dizendo, seja feliz independente disso. Ore, esse contexto é assim, ó. Ore pela paz do lugar onde você está, porque é em orar pela paz que esse lugar terá paz. Ou seja, às vezes a gente fala, Deus me tira daqui, Senhor me leva desse negócio, e Deus está dizendo, não, você é um agente de paz. A sua oração vai transformar esse lugar, a sua vida vai mudar a realidade disso. Aleluia. E aí ele vai dizer, eu é quem sei. Você não sabe de nada. Eu é quem sei os planos que eu tenho a seu respeito. E para te desestimular nesse sentido, para te estimular, são planos de paz, viu? Eu não tenho planos de guerra para você não. Porque a gente coloca Deus no banco do rei e fala, Deus, onde é que o Senhor está? E você, eu continuo no meu lugar, agora você saiu da sua posição de servo. Porque você é o barro, eu sou o oleiro. Agora você está mandando dizer como que eu tenho que fazer o barro? Eu é quem sei o plano que eu tenho a seu respeito. Só que aí você vai querer saber do fulano, o que você acha da minha vida? O que você acha disso? Você gostou? A gente quer saber de todo mundo, mas não pergunta aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos criou. Talvez se nós tivéssemos mais tempo conversando com Deus sobre nós, não perderíamos tanto tempo ouvindo muito sobre nós que não tem nada a ver conosco. Eu é quem sei o plano que eu tenho a seu respeito. É plano de paz e não de guerra. Para dar o fim que você deseja. Meu Deus, que negócio é esse? O Senhor tem um plano e é o fim que eu desejo? Como que funciona isso? Eu estou dizendo, se eu carrego uma palavra, eu tenho que entender essa palavra, porque eu preciso me adequar a ela. Então quer dizer, se a tua palavra, olha eu concatenando, se a tua palavra diz que o Senhor coloca tanto o querer, quando o Senhor faz o efetuar acontecer, o realizar, e se os planos que o Senhor tem no meu respeito são planos de paz, e só o Senhor sabe, então o fim que eu desejo é esse. Então o fim que eu estou desejando é bom, é perfeito, é agradável, está na palavra. Então o que eu tenho que entender, Pai? Que este plano que eu tenho foi dado pelo Senhor, e a única coisa que eu preciso entender é que entre a paz e a guerra é um processo. Eu tenho que me submeter ao processo para que o Senhor me dê o fim que eu desejo. O fim que você deseja pode até acontecer, mas vai depender do processo que você vai se submeter entre o que Deus sabe sobre você e o que Ele vai realizar ao seu respeito. Pegou aí? Amém. O problema é que a gente não tem mais tempo para Deus. Nós vivemos numa sociedade just in time, tudo em tempo justo. É uma sociedade que tem que passar as telas, mas não aprende nada. Só vê imagem, mas não aprende nada. E quando chega o processo que é real, é verdadeiro, a gente tem crise de ansiedade. Porque a gente não consegue lidar com o palpável. É difícil. Então carregue uma palavra. Saia dessa campanha, saia desse propósito de 6 dias com uma palavra. Uma palavra. Como diz Isaías 45, 1-3. Eu irei adiante de vós, endireitarei o vosso caminho. Eu te mostrarei os tesouros escondidos e tal. Eu arrancarei os ferrolhos de bronze. Ele disse, opa, tesouro escondido, ferrolho arrancado. Glória a Deus. Eu disse, mas espera aí, antes disso tem os caminhos tortuosos, que eu quero primeiro arrumar os caminhos tortuosos. Você entendeu, irmão? Amém. Que primeiro Deus precisa criar autoridade em você para você governar o que Ele quer dar na tua mão. Isso não se cria autoridade se você não vive aquilo. Autoridade é pregar o que vive e ver o que prega. Poder é só mandar. E manda, como é que é? Manda quem pode? É porque você é pago, por isso que você obedece. Vamos lá, e daqui a pouco tem que encerrar aqui. A palavra do Senhor ainda diz assim, 2 de Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Isso é a palavra de Deus. Se você carrega uma palavra, ela vai te inspirar, ela vai te ensinar, ela vai te repreender, ela vai te corrigir, ela vai te instruir. Aleluia. Alguns de nós carregamos,
17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Opa! Você só quer viver a boa obra? Bom é o final. Ah, bom é o final. Tá, mas do começo ao final existe o processo. De novo aqui. Então, primeiro você precisa ser inspirado, corrigido, repreendido, instruído, para ser pleno em toda boa obra. Para quando você começar a fazer aquilo que Deus mandou, vai vir muita gente dando pitaco, e você vai dizer, opa, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o que Deus tem para mim, isso não é o que Deus quer para mim. Não, não vou, porque eu já passei pela escola da correção, agora eu só preciso aplicar os princípios. Saia daqui com uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que você tem no seu coração. Existem palavras que a gente atravessa lutas, e aquele versículo não sai da nossa cabeça, não é? O irmão às vezes canta, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E aí acaba com tudo e fala assim, meu Deus, onde o senhor está? Mas você não mandou mexer na estrutura? Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Mas antes está cantando, se tiver que levar, tudo o que quiser pode levar. Ah, irmão, pode levar? O carro já foi para o guincho, já levou para Londrina. Ah, irmão, cuidado com o que você canta, porque quando você estiver no processo, você vai dizer, Deus, onde é que surgiu isso? Não, meu filho, você estava cantando, profetizando lá, eu entendi que você queria. Agora vamos aguentar o rojão. Toda palavra, ela vai inspirar, ela vai corrigir, ela vai ser justiça, para que você cumpra a sua boa obra. Deus também fala conosco através do seu Espírito. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Todas. O Espírito Santo, o Consolador, o outro, quando Jesus fala assim, Ele enviará um outro igual a mim, um outro que sou eu mesmo, de uma outra forma manifesta. Ele vai te ensinar. E por isso que Deus nos fez, eu sou tricotômico, alguns podem ser dicotômico, mas eu sou tricotômico, então, corpo, alma e espírito. Então, o Espírito de Deus, Ele atua dentro do teu espírito, e o teu espírito, que é o homem espiritual, que discerne das coisas espirituais, transmite para a tua alma, e a tua alma, que é o intérprete do teu espírito para o teu corpo, transmite para o teu corpo. E é por isso que você canta, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de saltar, porque o teu espírito está sentindo no Espírito de Deus, transmitindo a sua alma, e a sua alma passando aos sensores do seu corpo. Pule, bate palma, chore, corra, fale, grite. Aleluia. E é esse entendimento de que Deus criou o homem para habitar, de que Deus criou o homem para permanecer. No Antigo Testamento, principalmente na época das magistraturas, o Espírito de Deus vinha e voltava. Ele vinha para uma ação específica, vinha sobre Sansão, vinha sobre Débora, vinha sobre Samuel. Mas chegou um momento, em Atos 2, que o Espírito Santo restaurou a casa, transformou, adornou com os dons, entrou e disse, agora não deixe a chama apagar sobre o altar. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra, vai para uma vida de devoção, e não traga fogo estranho. Oh, aleluia! Ele não é uma visitação. O Espírito Santo não tem que ser para a sua vida um arrepio. Ai, eu estou sentindo um arrepio. E cai, e sente um peso, e levanta, e fala uma meia dúzia de língua estranha e volta para casa. O Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito de Deus. Ele habita em você. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que os teus ouvidos ouvem, cuidado com o que os teus pés levam você para qual lugar, cuidado com o que a tua mão alcança, porque você é templo. Por que ele fala templo? Porque a ideia religiosa, a ideia
cultica que vai acontecer lá com Abel. Ele vai sacrificar um cordeiro e Caim os alimentos. Ali é uma ideia cultica, é uma religião sendo formada ali, o religare, ligar algo a uma divindade, o homem é uma divindade. E então vem o tabernáculo de Moisés, e Moisés constitui o tabernáculo, e o tabernáculo, a porta era de frente para a tribo de Judá, que Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele é a porta, quem entra e sai alcança a pastagem. E ali você encontra o lugar que era de lavar as mãos, quer dizer, do sacrifício, e o seu corpo, Romanos 12, tem que ser como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E aí lavava-se as mãos, que é a bacia, que é as ablusões, que é o batismo nas águas e do arrependimento. E entra-se agora no segundo pátio, o lugar santo, onde tem pão sem fermento, que é a verdade puramente, onde há um candelabro, que é a luz, onde há incenso, que é a oração. E agora ele te convida para João 4, o adorar em espírito e em verdade. Ali não tem luz natural, ali a glória de Deus, ela se revelava. Ali o sumo sacerdote não podia suar, porque ela não era trabalho dele, mas o trabalho do Senhor. E ali ele movia o sangue sobre o propiciatório, e a glória de Deus recebia aquele sacrifício. E então nós vemos um Deus se revelando nas três esferas do homem: no corpo, na alma e no espírito. Então vem o tabernáculo de Davi, vem o tabernáculo, vem o templo de Salomão com toda a riqueza, vem o período de Ageu, e depois vem o período de Herodes, e está aquele templo, e Jesus olha e diz: foi construído, mas em 3 dias eu vou destruir e vou reconstruir. Ele foi chacota para muitos homens, ele estava dizendo: eu vou destruir na cruz, esse templo será destruído junto comigo, e com ele tudo que foi profanado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, e eles vão ressuscitar comigo, e depois eles vão continuar em Jerusalém. Em Atos 2, eu vou acender o fogo que um dia foi aceso lá em Moisés, foi aceso na inauguração do templo de Salomão, mas agora este fogo vai acender para sempre. Oh, aleluia! Este é o templo, nós somos o templo. Ah, irmão, e toda semana nós precisamos de um recorte, de um rios, nós precisamos de alguma coisa para nos animar. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Oh, aleluia! Há um fogo aí, tem fogo aí, meu irmão? Que não seja estranho. Oh, aleluia! É esse Espírito que geme com gemidos que não se expressam. Não dá para expressar, porque ele pega o nosso gemido e coloca dentro dele, e vai diante de Deus e geme por nós. Aleluia! E ele consegue entregar a expressão exata do nosso sofrimento para o Pai. Esse é o nosso Espírito, que você não está sozinho. No seminário, 4 anos do seminário, eu me sentia tão sozinho ali. Tinha vez, no meio de todos aqueles fariseus, eu me sentia sozinho, e eu dizia assim: Senhor, me deixa eu sentir a sua presença por um pouco. Irmãos, eu sentia uma mão na minha cabeça, ao Espírito de Deus. Aí você fala assim: o mundo está hostil, está difícil viver neste mundo. É filho contra pai, pai contra filho, é tanta miséria, tanta situação. Mas Ele ainda está aqui. E Ele vai ficar até o dia que a sua igreja tiver que ser glorificada em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Usufrua dessa presença gloriosa. Às vezes a gente não conversa com o Espírito de Deus. A gente fala com Jesus, a gente fala com Deus. Ah, mas não é falar com o Espírito. Não, presta atenção. Eles são uma essência, um só, mas em manifestação diferente. O Espírito convence. Jesus intercede como um advogado. O Pai perdoa. Tem gente que começa a falar na oração: ah, Pai, Jesus, Espírito. Ah, daqui a pouco está falando até com o anjo Gabriel. Ordene as suas orações. E aí você fala: Pai, o Senhor me abandonou. Não, meu filho, meu Espírito está aí, eu estou aí. Então ordene as suas orações, converse com o Espírito Santo.
Que as suas orações sejam dirigidas a Ele, nutram uma relação com o Espírito de Deus. Irmão, se a igreja começar a falar do Espírito de Deus aqui, sabe o que vai acontecer nessa igreja? E eu não estou profetizando não, isso é palavra, é viva. Curas vão acontecer, milagres, prodígios, porque os céus se movimentam conforme aquilo que você declara à luz da palavra. Mas a gente só utiliza do Espírito Santo para falar em língua estranha e para sentir um arrepio. Pelo amor de Deus, irmão, não reduza a obra do Espírito a isso. É muito mais do que isso. Deus fala conosco por meio de sonhos. Diga comigo, Deus fala conosco por meio de sonhos. E se tem uma geração que sonha, é essa geração, meu irmão. Eu acredito que Deus deve ter me dado o dom de interpretação de sonho. Porque assim, não dá meu número, pelo amor de Deus. Porque o que tem de gente que liga para mim, pedindo para Deus, para mostrar o que é um sonho. Tem alguns que eu falo, não irmão, você não jantou antes de dormir, não? Atos 2,17, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas, olha o que diz em Jó 33,15, 16. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Isso aqui é Jó. Ele está dizendo o seguinte: Deus fala com os homens quando eles caem no sono profundo. E isso para mim é muito bom, mas é muito triste. Porque quando Deus quis fazer algo grandioso para Adão, botou ele para dormir. Foi a primeira anestesia geral que houve na terra. Tem gente que é tão ativista, no sentido de atividades, de dia a dia, que Deus está falando com ele e ele não dá ouvido. Ele é tão ligado no 320, sei lá qual, numa subestação, pronto, ele é uma subestação, que ele não ouve a voz de Deus. E a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, se você não tiver ninguém para falar nada para você, vai para o campo e olha para o céu e olha para a imensidão. Você vai assim, isso aqui só pode ter sido um Deus. Como um astronauta que chegou lá na Lua e falou assim: deviam ter trazido um artista, porque isso aqui é coisa, não tem explicação um negócio desse. Eu tinha uma tia, irmãos, que nem diz os nossos irmãos católicos, que Deus a tenha, que um profeta foi na casa da minha mãe e disse assim: ex-mulher, que eu tenho que fazer, eu tenho que desfazer um laço na sua casa. Ela falou assim: não tem só um não, Senhor, tem 10 assim. Mas eu vou desfazer só um. Ela queria mandar em Deus. Deus disse que era só um, ela queria 10. Então, meus irmãos, por que Deus fala com a gente em sonho e visões? Porque são formas de Ele falar. Mas Ele fala porque a única forma dele falar contigo é quando na inércia, quando você está parado, quando você não pode interferir no que Ele tem para dizer para você. E isso é legal, ó, glória a Deus, mas isso é triste, por quê? Porque não é isso que Deus quer. Deus quer falar com você face a face, como a palavra do Senhor diz que Moisés falou assim: eu estou cansado de ver cordoniz, eu estou cansado de ver água amarga tornar água doce, eu estou cansado de ver tudo isso, agora eu quero ver quem é que faz, mostra-me a tua face. Deixa eu lhe dizer, meus irmãos, se você vem aqui por 6 dias querendo dar cordoniz, querendo um carro, querendo uma casa, querendo isso, aquilo, outro, há uma coisa muito melhor: queira ver quem faz. Quando o seu interesse for Ele, então Ele agradará do teu coração e fará tudo o que você precisa. Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem que ser a sua busca. Você está me entendendo? Então, meu irmão, Deus quer falar com você aqui. Deus quer falar com você andando. Deus quer falar com você fazendo o serviço de casa. Deus quer falar com você dirigindo. Deus quer falar com você. Deus quer andar com você. Ele não quer falar com você só no momento do culto. E Ele não quer falar com você só porque aquele irmão tem um dom de revelação e de visão. Isso é uma vergonha para você, porque o mesmo Deus que fala com ele pode falar com você também. E a gente fica monopolizando pessoas espiritualmente. Quando o véu foi rasgado, Ele disse: agora entre. Você tem acesso. Em Hebreus vai dizer o seguinte: entre, mas entre com ousadia.
Tem gente que entra na presença assim: ai Senhor, eu sou um miserável, eu sou um verme, os céus ouvidos eu não presto, Senhor. Eu disse: tá bom, filho, esse aí foi uma oração que você começou no domingo passado. Agora vamos para o próximo passo. Você é meu filho, você é um sacerdote real, é uma nação santa, eleita. Agora eu quero que você se coloque como um guerreiro. Para de chorar, vamos, assuma a sua identidade. Temos que passar essa fase, irmão, a fase das lamúrias. Então, visão, sonho, é porque você não está vendo Deus no seu dia a dia. Então Ele espera você dormir. Olha que vergonha. Deus espera você dormir para falar com você. Pode, irmão? E se você fizer o que Deus manda quando você dorme, tua esposa vai dizer assim: Deus, me ensina esse negócio, porque esse homem só vai me ouvir quando dormir. Deus pode falar com você em sonho, mas Ele quer falar com você, Ele quer ter uma vida real com você, no dia a dia. Aleluia. Ele fala pelo seu espírito, Ele fala por sonhos. Deus fala através dos seus profetas e líderes. Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter antes revelado aos seus segredos, aos seus servos, aos seus profetas. Então, irmão, preste bem atenção. Isso é tão real que assim, quando você for viver algo, Deus Ele te fala antes. Às vezes pode acontecer de você ver uma pessoa e Deus dá um raio-x para você. Não é porque Deus é fofoqueiro, é porque Deus Ele quer que você tenha cuidado nas palavras, nas suas atitudes. Ele vai dizer assim: ó, fulano é assim, assim, assim. Fale isso, isso e isso. Vai até aqui. Esse é o seu limite com essa pessoa. Porque o nosso Deus é relacional. Ele não expõe as pessoas, mas Ele sabe qual é o nível que você chega ao ponto dele entregar o que Ele precisa entregar. Então nós precisamos romper essa barreira da terceirização da presença de Deus, sabe? A gente terceiriza demais. Não, eu vou naquele irmão, que aquele irmão ora. Uma vez eu fui pregar numa igreja, que eu terminei, o menino falou assim: pastor, ora por mim. Eu disse: em que área? Em todas, eu não sei. O que Deus quiser fazer. Eu disse: espera aí, irmão. Tem que ter uma ordem aí. Então nós precisamos entender que Ele revela aos seus profetas. E Ele revela aos seus profetas, meus irmãos, de maneira em que Ele está se antecipando com você, para que você não incorra em prejuízos, para que você não passe vergonha, para que você não faça algo que Ele não mandou, ou que você não está sabendo o que está por trás daquilo. O Espírito de Deus, Ele quer falar com você sobre isso. E isso não é só na vida cotidiana não, é nos negócios também. Deus chegou para Jeremias: vai lá, compra uma terra, lavra isso no meio dos principais. Deus também se mete em negócios, porque aquele negócio tem que glorificar o nome dEle, porque o reino dEle, irmão, não é igreja, não é só igreja não, a igreja é parte do reino. O reino de Deus não é isso aqui não, a gente senta, canta, bate palma, oferta e vai para casa. Não, o reino de Deus começa lá fora. Muitos crentes entrando na política e fazendo as leis políticas darem certo, por motivação do outro, para abençoar o outro, administrando a máquina pública da forma correta. O reino de Deus são empresas que vão contribuir para o bem da sociedade ou do ecossistema. Isso é reino de Deus. Então quando o Senhor me antecipa, Ele está dizendo: não, existe algo. Quando o Senhor foi visitar Abraão, Ele estava passando pelas terras de Abraão. Abraão viu que era o Senhor, disse: vem cá. Reconheceu a presença do Senhor. E Abraão vai lá, no seu processo de intercessão. Quando é que o senhor está indo? Não, eu estou indo lá, está tendo uma reclamação lá em Sodoma e Gomorra, o negócio está feio para aquele lado. A gente veio conferir se o que estão reclamando é o que está acontecendo. Ele lembrou do filho dele, do sobrinho Ló. Mas se tiver 50, não, se tiver 50 eu vou deixar, vou poupar a cidade. Ele: Senhor, me permita. Mas se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, o Senhor falou assim: eu vou correr daqui, porque ele vai chegar no Ló, e nem o Ló é justo. O problema de Sodoma e Gomorra não foi o pecado. Diga comigo: o problema de Sodoma e Gomorra foi a ausência de justo.
a Bíblia diz que o Senhor não vai encontrar nem fé. E há um tempo atrás ele não achou um justo sequer. Então, meu irmão, Abraão soube da destruição de Sodoma e Gomorra antes dos anjos chegar. Esse é um Deus que chamou Abraão de amigo. Então, quando você tem uma vida com Deus, Deus fala para você o que está acontecendo antes de você saber pela boca de alguém. Eu vejo algumas mulheres desesperadas com seu marido, gente que, irmão, não existe gente feia, deixa eu te falar, não existe gente feia, é uma questão de ótica, é o ângulo que você está vendo, mas existe gente, por aí a mídia fala, que existe gente feia que casa com gente bonita, e o feio tem ciúme do bonito. Mas por que você foi casar com a pessoa bonita então? Alguém já disse assim, eu não sou feio, é porque eu era pobre. Porque depois que ficou rico, colocou um botox, puxou daqui, puxou dali e tal, fez uma plástica, disse, realmente. Você vai ver os artistas por aí, o antes e o depois. E as pessoas, elas ficam com medo do outro trair, com medo do outro acontecer. Meu irmão, se você anda com Deus, Deus vai te dizer. Deus vai te mostrar. Se você anda com Deus, na tua empresa, Deus vai mostrar quem está roubando. E aí você vai dizer assim, agora eu preciso de uma prova física, porque eu não posso acusar dizendo assim, Deus me revelou, me deu um sonho. Não. Você vai ter que colocar a câmera. Você vai ter que ser mais, né? A Bíblia diz que o diligente é colocado entre os príncipes. Então, entenda que Deus fala com você antes de você saber das coisas. Deus, Ele fala com você por meio das circunstâncias e sinais, irmão. Às vezes você está esperando um profeta, você está esperando um trovão, um raio. Deus pode falar com você através das circunstâncias. Êxodo 3, 2 a 4 é o evento da sarça. O Moisés está pastoreando e de repente ele olha um arbusto que não se queima, que se queima e não para. Espera aí, existe uma circunstância diferente aqui. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes a gente é muito ligado a profeta, a profecia, a revelação, mas esquece que Deus nos deu inteligência para sondar ao nosso redor o que está acontecendo. Sonda ao seu redor, veja a situação, estude o caso, veja o que está acontecendo na sua família, qual é os problemas de reincidência de pecado, que isso é pecado geracional, que vai se repetindo, como um ciclo. Olha o que está acontecendo na sua empresa, faça uma auditoria, veja o que está acontecendo. A gente fica esperando uma revelação, ou uma intuição, meu irmão, Deus te deu inteligência, que é para você levantar a capivara. Neemias chegou lá, tinha uma promessa, tinha a carta do rei para pegar tudo que ele quisesse, mas o que ele foi fazer? Ele acordou de madrugada, e ele foi andar pela cidade e olhar como é que estava a situação da cidade, como que estão os alicerces, o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar, o que está arrebentado, quebrado, queimado, o que eu preciso fazer. Fez um levantamento. Sabe, meu irmão, uma vez eu ouvi a voz de Deus, quando você está ouvindo minha voz aqui, Ele deve ter muito misericórdia de mim. Eu estava pastoreando em Mariporã, e era uma igreja pequena, meu irmão, uma igreja que não se convertia, os irmãos, aquela coisa, metade da igreja era desviada, só tinha uns 5 que se a trombeta tocasse, subia. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor me trouxe para morrer aqui com esse povo. Eu estava igual Moisés no deserto. Eu chorei, mas eu chorei mesmo. Eu me coloquei ali diante do Senhor, eu potencializei a minha dor. Quando foi de madrugada, só nesse ouvido, que coisa esquisita, né? Só nesse ouvido eu ouvi um grande coral cantando. Era um coral de mais ou menos 1000 vozes. E depois esse coral diminuiu. Era um som mono. Cadê o pessoal do louvor? Era um som mono, não era estéreo, era só nesse ouvido. Aí diminuiu e saiu uma voz assim, meu filho, ó, meu filho. Não foi assim não, foi assim, ó, meu filho. Ande pela cidade, procure um novo salão. Ele não perguntou, procure o mais barato. Procure um novo salão. Porque era conforme a minha visão, que ele tinha me dado. Venha e me conte. Você sabe como fazer. Ou seja, você sabe como orar. E se 3 horas da manhã, eu acordei, a Janaína estava lá do meu lado, disse, meu Deus, que foi isso? Senti uma presença gostosa no quarto. Aí eu dormi, quando foi de manhã, coloquei uma roupa, ela falou assim, onde é que você vai? Vou andar pela cidade. Ela deve ter pensado, pronto, o homem endoidou. E eu comecei a andar pela cidade. E eu fui no salão, que era um dos salões mais caros, mais bem localizado e novo.
Eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, o Senhor não me mandou economizar, o Senhor só disse: vá, veja e me conte. Está aqui, Senhor, é esse aqui. Eu ainda chorei, meu irmão, uns 8 meses, foi um parto. Mas depois de 8 meses, eu estava dentro daquele salão, e uma igreja de 30 pessoas foi para 120. Aleluia! Porque eu chorei, eu clamei, e de madrugada eu ouvi a voz de Deus me dando uma direção. Glória a Deus. Então nós precisamos viver sobre essa palavra, uma palavra que diz que Deus fala por meio das circunstâncias, e a minha circunstância é: Senhor, eu vim morrer com esse povo aqui. Não muda essa realidade, enquanto não houver em você uma inquietação para uma mudança real, você apenas vai ser um murmurador de problemas. Você precisa ser parte dessa solução. A voz de Deus, ela traz paz no coração. Filipenses 4:7, e a paz que guarda os vossos corações e o vosso pensamento. Essa paz é uma convicção. Guarda o teu coração. Por quê? Porque o teu coração revela coisas ruins, os teus pensamentos vagueiam, mas a paz do coração, ele breca essa ação almática. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão. A Alva está dizendo que a palavra do Senhor é testemunho do que Ele está falando, ou seja, Deus traz confirmação para aquilo que Ele fala. Se Deus falou algo para você, pastor Danilo, fique calmo, o Senhor vai te confirmar, ou por sonho, revelação, visão, através de uma criança, numa circunstância, mas Ele vai confirmar. Você precisa esperar a confirmação do Senhor. Não se desespere, como aconteceu com Moisés, que foi lá e ao invés de falar, ele feriu a rocha. E aí, tem várias interpretações, é o sensus plenium aí. Às vezes a gente não espera, não traz paz ao coração, uma convicção e uma direção clara. A voz do Senhor traz, Provérbios 3:6, reconheço-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o, ou seja, eu reconheço Deus. Você reconhece Deus nessa decisão que você tomou? Você reconhece Deus nessa parceria que você está fazendo? Você reconhece Deus nessa sociedade aí? Você reconhece Deus nesse caminho que você está indo? Você está reconhecendo Deus? Porque se você reconhecer Deus, continue em frente. A situação pode ser contrária, pessoas podem levantar, mas você tem uma palavra. E se tem uma palavra, você tem uma convicção. E aí, o que você vai esperar? Você vai esperar que os frutos te justifiquem. Então você não tem que ficar se justificando. Você tem que esperar os frutos te justificar. E para os frutos justificar, leva tempo para essa árvore dar fruto. Então espere os frutos chegar. E aqueles que disseram: mas isso aí, agora você, olha, sinceramente, eu te julguei, mas agora eu estou vendo, realmente era Deus na sua vida. E se você tivesse dado ouvido? Reconheça o Senhor nos teus caminhos. Quais são os caminhos? Reconheça o Senhor no teu casamento. Senhor, eu casei com essa mulher, isso é uma rixosa, isso é uma pingueira. Quem mandou você casar? Agora faça igual o Isaac, ore por ela 25 anos, para aquilo que é estéril nessa mulher se tornar fértil. Meu Deus, eu casei com esse ogro, esse homem. Sim, pois bem, agora você vai virar uma mulher de oração, de jejum, você vai ser arrebatado ao terceiro céu, mas você vai virar uma santa, e você vai santificar ele. Olha, irmão, se você parasse de reclamar do seu marido e começasse a se santificar por ele, sabe por quê? Isso aí, irmão, é como 1 mais 1 são 2. Vocês não são um só? Então, se o teu marido não anda na presença do Senhor e você anda, pode ter certeza, uma hora ele vai ser santificado, porque uma parte dele está se santificando, sem que ele saiba, uma parte dele está se santificando. É por isso que Deus não ouve 2 orações, Deus ouve uma oração. Então, passe mais tempo entendendo que vocês vão orar do que se apressando em orar. Porque quando você for orar, já vai saber o que você quer dizer. Esse é o nosso Deus. Os irmãos estão comigo, amém? Então Deus, Ele fala conosco. Agora, como é que, já estou terminando, como é que a gente desenvolve essa sensibilidade de ouvir Deus? Primeiro é uma vida de oração, meu irmão. Como que você quer ouvir Deus se você não fala com Ele? E falar com Deus, irmãos, não é uma questão assim, Senhor, a terra é o estrado dos seus pés. Deus fala, pronto, já acabou com seus vernáculos? Já acabou com o seu vocabulário? Seja você mesmo.
Abra o coração. Fale do coração. Sabe, se você estiver chorando e são lágrimas de crocodilo, enxugue e fala assim: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando a mim mesmo. Isso é uma falsidade. Eu sou um falso. Deus, eu sou um falso. Aí Deus: meu filho, concordo com você. E se os céus concordam com a terra, agora eu vou te abençoar. Você não vai ser mais um falso. Você entendeu? É ser você mesmo. É você chegar com alegria e de coração aberto. A palavra do Senhor diz que a gente precisa ter leitura e meditação na palavra. Josué 1:8, medita nele dia e noite. Eu estou numa jornada de leitura bíblica com meus filhos, eu coloco eles para ler a Bíblia, eu lendo junto com ele, e cada ponto eu vou explicando: isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque a Bíblia não é só uma maratona de leitura, é uma meditação. Ela mesmo fala sobre ela mesma. Sabe, quando você tem uma vida com Deus, e a sensibilidade é obedecer ao Senhor e submeter a Ele. João 14,15: se me amardes e guardares os meus mandamentos, o resultado vai ser uma vida com Ele. A sensibilidade de uma vida com Deus é você querer estar com Deus. E às vezes, o que vai acontecer na sua vida? Você vai sentir tristeza. E essa tristeza, isso não é depressão. Isso não é o diabo que está lançando uma seta. Você vai perceber que é o Espírito de Deus te chamando para interceder por alguém que você nem conhece. Porque ele pega aquele peso de pecado sobre aquela pessoa e coloca sobre o intercessor, que o representa diante do Senhor, e o Senhor vai lá e começa a fazer algo na vida daquela pessoa. O Espírito de Deus é aquele que traz à igreja sentimentos para orar por povos que eles nem conhecem. Quando você vê, há uma salvação em massa, há salvações acontecendo, e é o que? É o corpo de Cristo, que não é preso em paredes, mas o corpo de Cristo está ligado na pessoa de Jesus Cristo. A igreja invisível. A sensibilidade de andar com Deus é de você perceber quando a atmosfera mudou, e que Deus está falando, e que alguma coisa está acontecendo. Mas você precisa ter uma relação com Ele, ter tempo com Ele, orar com Ele, estar junto com Ele. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho no meu quarto, e eu saía dali e eu dizia assim: Deus, eu vou ter que voltar para a minha vida humana. Eu vou ter que encontrar lá fora todos os meus dilemas. E a vontade, a saudade. Sabe o que acontece comigo? Às vezes o Espírito de Deus coloca saudade de estar com Ele, e eu vou para o secreto em oração. Dobro o meu joelho às vezes às 4 da manhã. Quando eu vejo o sol já está subindo, eu estou dizendo: Senhor, parece que eu fiquei 20 minutos contigo. Porque quem ama não tem vontade de sair de perto. Às vezes a gente só dá 2 horas, 1h30 de culto para Deus. E Ele está dizendo: meu filho, se você soubesse o quanto eu gostaria de ter você mais comigo. E você gerir as suas horas do dia para ter o Senhor com você. Eu encerro essa palavra com a promessa de Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não só vou buscar ao Senhor quando eu preciso, quando a conta não está paga, quando o agiota está na porta, quando a luta vem. Eu acho tão medíocre isso. Você é assim? Você gosta que pessoas te busquem quando elas precisam de você para alguma coisa? Dinheiro, emprestar seu nome. E essa é a hora que o apóstolo Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você, qual é o potencial do seu trabalho. Eu gosto de outra palavra, Isaías 53, se eu não me engano, acho que é o 10, eu não lembro, só sei que Isaías 53, para frente do 7 ali, vai dizer assim, e ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Deixa eu falar, quem é o fruto do trabalho de Jesus na cruz? Olha para ele do lado aí, A pergunta que agora você vai fazer para você: será que ele está satisfeito? Então, a presença de Deus, irmãos, ela até promove esse falar em línguas, subir do poder que os diáconos puxam pela perna, assim, para a pessoa descer da glória.
Até pode acontecer isso, mas não há presença maior do que aquela que constrange o nosso coração e fala: Pai, eu preciso ser filho, eu preciso ser nobre, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Feche seus olhos.